Criatividade versus inovação. E eu coloquei uma fotinho, assim como eu coloquei aquela hora do... Vocês não viram nenhuma fotinha, né? Tá tudo desligado. Mas tem uma fotinho de um cara chamado Thomas Edison. Quem conhece esse cara? O que Thomas Edison inventou? Lâmpada, exatamente. Não essa fluorescente bonitinha que economiza luz. Ele fez aquela lá, vácuo, com... Como é que chama aquele negócio no meio? Com um filamentozinho, aí passa energia, os elétrons empurram, saem os fótons e ilumina. Esquenta pra caramba, mas ilumina, né? Esse é o Thomas Edison. Esse cara é conhecido por ter inventado a lâmpada, mas esse cara também é conhecido por ter patenteado mais de 200 inventos diferentes. O cara era um inventor por excelência e por natureza. E aí lá na viradinha do século XX, de 1800 para 1900, foi um jornalista entrevistar o Thomas Edison. Ele falou assim, eu queria ouvir de você como que é o seu processo criativo. Porque você é um inventor, né? Você tem mais de 200 patentes registradas, você criou a lâmpada, que inclusive provocou uma revolução na sociedade, nas pessoas, nas tecnologias também, né? Imagina o que seria uma granja sem lâmpada. Então assim, o Thomas Edison tem muitos inventos registrados e patenteados. E o cara foi entrevistar e perguntou, mas Edison, como é o seu processo criativo? Como que o senhor faz para viajar na maionese? Você vai para cima de uma montanha e fica lá sozinho por 3 meses até vir aquela ideia. Você lê e pesquisa muito e de repente você tem a ideia. Você conversa com as pessoas e fala assim, não, o meu processo é simples. 10% dele é inspiração. E 90% dele é transpiração. Por que isso, galera? Porque às vezes a gente cria uma fantasia de que o inventor é aquele cara deitado na banheira falando eureka. Né? E existem várias pessoas que são o cara na banheira falando eureka. Eu conheço várias pessoas que são cheias de ideias. E podem dar ideias por minuto. Mas qual a diferença do cara que deu a ideia de iluminar as salas à noite e do Thomas Edison? Qual é a diferença? Teve um cara antes dele, 10 anos antes, o cara teve a ideia. Pô, ia ser legal, imagina se a gente pudesse trabalhar à noite, pô, bacana. Qual é a diferença desse cara pro Thomas Edison? Não que ele não estudou. Que ele fez, que ele colocou em prática. Isso e um patrimônio de mais ou menos 2 bilhões de dólares. Então eu trabalho muito com a área de internet, né? Vocês conhecem um site aí, YouTube, já ouviu falar? Já entraram alguma vez, né? Vocês sabem mais ou menos a história do YouTube? Ela é muito rápida. Em 1 ano e meio, os caras que criaram foram comprados pelo Google por 1,6 bilhões de dólares. Rapidinho assim. Né? E eu conheço várias pessoas que antes do YouTube falaram assim, putz, ia ser legal a gente fazer um site de vídeo, e aí as pessoas podiam mandar os seus próprios vídeos e fazer uns comentários. Qual que é a diferença desses caras para os caras do YouTube? Que eles ficaram na ideia. Eles ficaram na inspiração. E o problema de ficar só na inspiração é que é legal, você curte, você aproveita. Mas é só o cara que fez que está dividindo com o sócio dele 800 milhões de dólares. Então você só consegue resultado a hora que você passa para a parte da transpiração. O Thomas Edison não falou assim, putz, ia ser legal iluminar as coisas à noite. Essa foi o eureka, o putz, legal, e realmente ia ser muito bom. Mas peraí, como que ele ia fazer isso se nem energia elétrica distribuída tinha nas casas ainda? Como que ele ia fazer para colocar vácuo dentro daquele vidrinho para o filamento resistir, durar e passar energia? Que materiais que ele deveria utilizar? Quantas lâmpadas esse cara não queimou até acertar? Tá? Então, o trabalho criativo, né, ele tem que ter a imaginação, ele tem que ter a inspiração. Mas isso é só um pedacinho. E a imaginação sozinha, infelizmente, não serve para nada. Os resultados a gente tem na hora que a gente põe a mão na massa. Tá? Então isso é importante também do conhecimento que vocês vão ter. Vamos assimilar, vamos aproveitar, vamos assistir aula, mas vamos para a prática. Porque é ali que a gente vai colocar a mão na massa, às vezes até literalmente, entender o que está acontecendo, entender como as coisas funcionam, entender os problemas que existem. Tá? Então, quero bater muito nessa tecla. E aí essa seria a diferença entre criatividade e inovação. A pessoa criativa é a pessoa que tem muitas ideias. O brasileiro é conhecido por ser um cara extremamente criativo. Mas a gente não ganha dinheiro sendo criativo, a gente ganha dinheiro sendo inovador. Colocando em prática essas ideias e essa criatividade.